Jeff Skass. Walter, muitas ideias que hoje você expõe em suas palestras já faziam parte do seu primeiro livro, escrito há mais de 20 anos. Você acredita que desde o princípio da carreira já determinamos muito daquilo que seremos? Acho que sim, acho que quando... Eu acho que quando a gente nasce após 3 ou 4 anos de vida, não é? A gente já, de certa maneira, determina o que a gente vai ser na vida. E tem muita influência a capacidade de imaginar que a infância tem, né? Que a infância nos dá. E todos nós nascemos com software da imaginação, né? E, infelizmente, a educação formal, a educação dos pais, vai destruindo esse software, vai reduzindo o seu potencial. Até que a gente chega na fase adulta, quase sem nenhuma imaginação. É muito interessante isso. Então, eu tenho a impressão de que se a gente conseguir ultrapassar a educação formal e a educação dada pela família, pelos pais, e continuar mantendo uma dose de imaginação, você se torna uma pessoa muito melhor profissional na área da comunicação, diferente de outras áreas, né? Eu tive a sorte de nascer e ninguém conseguir estragar a minha visão, vamos dizer assim, analítica e sintética do mundo, apesar da educação formal. E cheguei aos 20 e poucos anos com essa bagagem ainda criativa, muito dada pela minha mãe. Quando uma criança tem 3 anos e está andando a cavalo em cima de uma vassoura, normalmente a mãe fala, larga essa vassoura, meu filho, né? E aí você cai de cima daquele corcel, falando, meu Deus, eu achei que era um cavalo e era uma vassoura, né? Na verdade, o que a minha mãe fazia era perguntava para onde eu estava indo, entendeu? Então ela conseguiu estimular em mim essa capacidade de ver o inimaginável. Isso me foi muito útil depois na minha carreira profissional. A escola não conseguiu destruir isso, ou seja, a minha mãe presente ao meu lado, me lembro que a gente brincava de índio, a gente punha o cachorro, era um piquenês que a gente tinha dentro de uma vasilha e ficava em volta circulando dizendo que ia cozinhar o cachorro ficava apavorada, eu imagino, mas eu e a minha mãe nos divertíamos muito. Então, eu acho que essa infância, a infância é uma parte muito importante da vida para determinar carreiras. E eu me lembro que eu sempre fui obcecado por nexo, que quando eu tinha uns 6 anos, eu disse para minha mãe, mãe, eu nunca vou poder casar quando eu crescer. Ela falou, mas por quê, meu filho? Pelo seguinte, mãe, porque na nossa família, meu pai casou com a minha mãe, meu avô com a minha avó, meu tio com a minha tia. Como é que eu vou casar com alguém estranho? Eu já estava tentando encontrar o nexo, né? E como é que eu ia casar com alguém que não fosse um parente? Eu não via nenhum parente com aquela idade. Então, eu tenho a impressão de que isso, muito do que a gente já nasce com esse tipo de software já impregnado. O que tem que tomar cuidado é não deixar estragar durante o crescimento. E você conseguiu casar sem problemas? Eu ultrapassei, tive sorte de ultrapassar, exatamente. Walter, vamos falar um pouquinho agora do Aprendiz. O Moisés quer saber se você vai com justos para o SBT. Em princípio, não. Vamos dizer assim, um contrato que foi feito é um contrato do Roberto com o SBT. Não temos ideia, ou ele, acho, não tem ideia, pelo menos não me disse, a ideia que ele tem sobre os programas que ele vai desenvolver no SBT. Tem várias ideias, vários planos, mas nada ainda definido. Então, por enquanto, a resposta seria não. Não vou, não tenho nada com o SBT, não tenho nenhum contrato, nada com o SBT. Mas, se houver oportunidade no futuro, quem sabe? Mas nesse momento não tem nada que eu pudesse afirmar. E o Zófocles, boa tarde. Com a ida do Roberto para o SBT, você sabe dizer quem poderia ser o novo apresentador do Aprendiz e como está a seleção? Porque você, no último capítulo, Justus já anunciou que a seleção estava aberta. Você sabe como está isso? Você continua a seleção? Eu não tenho autorização para falar alguma coisa, né? E vou dizer apenas o que eu sei como uma pessoa que entra no site da Record e analisa, né? Então é assim, eu não sei quem fará na Record o Aprendiz, realmente não tenho ideia, leio nos jornais, que pode ser o João Dória, pode ser o Nizam Guanais, mas realmente sei como todas as outras pessoas que estão lendo nos jornais isso. Não sei realmente quem será. E sei também que tem uns 40 mil, assim, vamos dizer assim, inscritos para o Aprendiz Universitário do ano que vem. E só sei isso, eu não sei mais nada. As inscrições continuam, então. Acho que sim, aí não sei porque eu não estou ligado à Rede Record, né, então não tenho ideia, mas eu tenho a impressão de que sim, tenho a impressão de que a Record é um programa de muito sucesso, então tenho a impressão de que a Record realizará esse programa ano que vem, como já vem fazendo, e deve estar nesse momento buscando alguém para a substituição do Roberto e dos seus conselheiros, né? Legal, ainda falando um pouquinho de Aprendiz,
O Bernardo Cunha quer saber como está sendo o desempenho da Marina. Bom, é difícil dizer isso porque ela está lá há 3 dias, ela começou segunda-feira passada. A Marina é uma menina de muita garra, muita fibra, mostrou isso durante o Aprendiz 6, e ela está nesse momento atuando no atendimento. Dentre as contas que ela atende, uma das contas importantes da Young & Rubicon é a Perdigão, que é uma conta que acabou de fazer essa fusão com a Sadia, né, uma conta importante, muito relevante para nós. Então a Marina está nesse momento trabalhando no atendimento da Perdigão, mas como ela chegou lá há 3 dias, ela ainda está quase que numa fase de conhecimento e reconhecimento do terreno. Então é difícil julgar, mas tenho certeza que, pelo que eu vi nos 3 meses que nós convivemos no Aprendiz, que ela deve se dar muito bem. E ainda sobre o Aprendiz, o Jota quer saber qual foi o melhor desafio desta edição do Aprendiz, na sua opinião. É que é difícil julgar assim, porque cada desafio que é dado, cada tarefa que existe no Aprendiz, ela busca identificar alguma característica dos aprendizes. Então eu acho que a prova do Exército é uma prova de demonstração de capacidade física muito interessante, que demonstra como uma pessoa sob tremenda pressão consegue sobressair. Depois a gente teve a prova onde todos foram largados ao pé da Cordilheira dos Andes para retornar, né? E não é só apenas que é uma prova difícil, porque difícil ou fácil é uma questão que é difícil ou fácil para todos, mas é muito interessante ver como pessoas diferentes julgam ou tomam decisões diferentes sob um mesmo prisma ou embaixo de uma mesma tarefa, né? Então, acho que essa foi uma prova também muito interessante. A prova que nós tivemos esse ano que não tinha no ano passado era a prova da compra e da venda. No ano passado era apenas a compra, agora foi da compra e da venda. Então a atitude ou a capacidade de venda, de persuasão deles também foi algo que foi muito interessante ver como pessoas se sobressaem. Agora o mais interessante do Aprendiz não é esta ou aquela prova individual. É a sequência de provas, cada uma analisando uma característica dos aprendizes e principalmente o crescimento do índice de estresse que vai se acumulando com o passar das tarefas e que vai tornando a prova muito mais difícil. Então, independente do índice de dificuldade da prova, a próxima prova é sempre mais difícil do que esta, porque você já está muito mais desgastado, muito mais estressado, com uma dificuldade de raciocínio muito maior em função do estresse. Então, o interessante é ver isso, é quem consegue ir indo bem até o final, e a gente vê como pessoas que são excepcionais candidatos acabam no meio do caminho tropeçando exatamente pela dificuldade, não da prova, mas do acúmulo de estresse resultante de todas as provas.